Bom dia, amados irmãos. Estamos novamente reunidos aqui para darmos continuidade ao estudo a respeito do pecado. O pastor entrou na área em que se trata a questão dos efeitos do pecado e daquilo que ele gera. E ontem eu falei sobre morte física e morte espiritual. Hoje trataremos da questão da morte eterna. E o texto de hoje, Mateus 25, a partir do verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estive preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então hoje falando sobre a morte eterna, e um dos comentários que eu trago aqui é justamente essa questão, que são estes efeitos, que o pecado traz, ocasionando morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, a princípio, o que podemos aprender é que 3 tipos de mortes na vida do ser humano, na vida do homem, seja ela física, espiritual ou eterna, ela acontece aqui. A morte eterna é num sentido muito real. A extensão e a finalidade da morte espiritual, a finalização dela, sobre o qual acabamos de tratar,
Se alguém chega à morte física, estando ainda espiritualmente morto, separado de Deus, esta condição torna-se permanente. Assim como a vida eterna é diferente de nossa vida presente, no que diz respeito à qualidade, além de não ter fim, assim também a morte eterna é uma separação de Deus e é diferente da morte física, no que diz respeito à qualidade, além de ser infinita quanto ao caráter, como ela acontece, o que ela se dá, o que ela afeta, né? No julgamento final, as pessoas que aparecerem perante o trono do julgamento de Deus serão divididas em dois grupos, duas partes, né? Os quais forem julgados retos serão para a punição, enviados para a vida eterna. Mateus 25, 34 e 40, que é o texto que nós lemos. Os julgados ímpios serão enviados para a punição eterna ou fogo eterno. Verso 41 ao 46a. Em Apocalipse 20, João escreve sobre uma segunda morte. A primeira morte é a morte física, da qual a ressurreição nos dá livramento, mas não nos dá isenção. Embora todos por fim passem pela primeira morte, é importante saber em cada caso como se venceu a segunda morte. O que participa da primeira ressurreição é considerado bem-aventurado, é santo. Diz que sobre ele a segunda morte não tem autoridade, não tem domínio, não passará, não atingirá. Na parte final do capítulo, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo, o verso 13, né? E o 14, em que a besta e o falso profeta, isso Apocalipse 20, né? Haviam sido lançados, 19 e 20. Isso é denominado segunda morte. O capítulo 20, o verso 14. Todo aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esse é o estado permanente daquilo que o pecador escolheu em vida. Examinamos as consequências do pecado em nosso relacionamento com Deus e devemos mantê-las em mente. Sempre que ouvirmos o argumento de que certas ações não são erradas, desde que sejam executadas executadas por adultos que estejam de acordo entre si e que ninguém seja molestado. Tal relacionamento desconsidera o fato de que o pecado é primeiramente um erro contra Deus. Desconsidera isso, né? Primeiramente o pecado é um erro contra Deus. Isso não tem nada a ver com questão de adulto, decisão ou não. E que seus primeiros efeitos recaem sobre o relacionamento entre o pecador e Deus. É a sua escolha. Eu entendo nessa questão aqui que a escolha, cada um escolhe ver o que quiser, pode até escolher viver dissolutamente, mas com certeza sofrerá danos e consequências. Em relação a isso, temos vivido o dia de hoje em que, por exemplo,
O que importa é amor. Se a pessoa se ama, não importa se é homem com homem, mulher com mulher. E a felicidade, né? Tenho paz, eu sou feliz, eu estou com um sorriso no rosto, eu estou satisfeito com aquilo que está acontecendo com o meu corpo, aquilo me satisfaz, aquilo me faz bem. Então está sendo pregado a esse amor, né? Porque o amor está acima de tudo. Mas o que se trata aqui é a questão da desobediência ao pecado, aquilo que Deus condena, aquilo que Deus desaprova, abomina. E o homem tem escolhido, em nome do amor, pode tudo, desde que seja dentro de um consenso, dentro de uma vontade permissiva. Então, promiscuidade já não se fala mais, já não existe mais. Então é nessa linha que Miller J. Erickson vem comentar e trazer para nós essa lembrança, esse raciocínio a respeito do pecado. Efeitos sobre o pecador. Escravização. O pecado escraviza. Embora os primeiros efeitos estejam em nosso relacionamento com Deus, é vital investigarmos as outras dimensões afetadas pelo pecado. O pecado tem consequências para a pessoa que o comete. Um dos efeitos do pecado é o seu poder escravizador, se torna escravo dele. O pecado torna-se hábito ou até vício. Um pecado leva ao outro pecado. Por exemplo, depois de matar Abel, Caim sentiu-se constrangido a mentir quando Deus lhe perguntou: onde está seu irmão? Aquilo que alguns consideram liberdade para pecar, liberdade das restrições de obediência à vontade de Deus, é na realidade a escravidão produzida pelo pecado. Em alguns casos, o pecado ganha tanto controle e poder que a pessoa não consegue escapar. Paulo relembra que os cristãos romanos haviam sido escravos do pecado, Romanos 6,17. Mas as amarras do pecado sobre o indivíduo são desatadas pela obra de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz, o cordeiro que foi morto em meu lugar. É a morte vicária, substitutiva ou de substituição, que substitui, Jesus substituindo todo o homem pecador e que vier a ele crer nele. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, Romanos 8,2. Também gera fuga da realidade. O pecado também resulta em falta de disposição para encarar a realidade. As dimensões difíceis da vida, e em especial as consequências de nosso pecado, não são vitais de modo realista. Em particular, a sociedade evita pensar no duro fato de que cedo ou tarde todos precisam morrer. Hebreus 9, 27, onde diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, né? A suspensão da consciência de que a morte é o salário do pecado. Então as pessoas já não tomam consciente disso, de que o pecado gera morte. É o salário, Romanos 6, 23. Pode estar por trás de muitas de nossas tentativas para evitar pensar nela, de não querer morrer, mas eu, às vezes, ignoro a questão do pecado. E voltando àquela questão, então vale tudo, né? Em nome do amor, em nome da bondade, em nome da felicidade. Minha filha, você está feliz? Não importa se a sua parceira vai ser uma outra mulher. Meu filho, você está feliz? Não importa. E isso não tem problema. Se você está feliz, é o que importa. Você ama ele, você decidiu que outro homem será o seu parceiro, que você fará o papel do afeminado para ele, não tem problema, desde que você esteja feliz, desde que você esteja satisfeito, desde que isso te satisfaça. Não vamos pensar aqui em pecado, não vamos pensar aqui em morte, não, coisa nenhuma. Jesus ama todos. Existe até a igreja gay agora, pastores gays casados, né? Unidos, né?
Aqui em São Paulo, no Brasil, já existem as igrejas gays, a igreja católica já aceita o casamento gay, já se faz o casamento gay, o casamento de duas mulheres, o casamento de dois homens, homem com homem, onde a Bíblia condena. E eles tentam explicar, trazendo uma outra tradução, onde o Paulo fala sobre a questão do afeminismo, né, do afeminado, e lá a palavra diz que a palavra não é afeminado, é traduzido por uma outra coisa, mas enfim, é uma forma de fugir aquilo que J.R. está trazendo para nós, que devemos pensar que na verdade estamos tentando fugir da realidade, das consequências do pecado, que vai gerar morte. Então Jesus dirá: vinde bendito de meu Pai, aqueles que obedecerem a sua voz, a sua palavra, fizerem o bem, andarem em obediência ao Espírito Santo do Senhor. Mas aqueles que o negarem, aqueles que não andarem em santidade, não buscarem a santidade, mas fizer do pecado a seu ninho, certamente sofrerá o dano da segunda morte ou da morte eterna, né? Sendo que foi preparado um lago de fogo e enxofre para ser lançado, o inferno, o diabo e seus anjos, e todo aquele que cometer o pecado. A negação do pecado também é outra situação que irradia a morte, né? Acompanhando nossa negação de morte, vem a negação do pecado. Há várias maneiras de negar o pecado. E ele pode receber outro nome, de modo a não ser reconhecido como tal. Pode ser considerado uma questão de doença, né? Hoje tudo é patologia, né? Privação, ignorância, ou talvez, no máximo, um desajustamento social. Então tudo leva para o lado da patologia, para o lado da doença, problema emocional, problema depressivo, né? E isso acarreta, então, negar o pecado, é fugir dele. Outra maneira de negar o nosso pecado é reconhecer o erro que reconhecemos, o que cometemos, mas eximirmos-nos de assumir a responsabilidade por ele. Mentir, né? Vemos essa dinâmica em funcionamento no caso do primeiro pecado. Quando confrontados pela pergunta de Deus: quem te fez saber que estava nu? Né? Deus perguntou para Adão e para Eva: comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Adão respondeu, desviando-se da acusação: a mulher que me deste, né? Então, a mulher que Deus deu a ele, então, culpado de tudo ter feito é o próprio Deus, né? Por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 12. A reação imediata de Adão e essa reação imediata de Adão foi negar a responsabilidade pessoal. Ele só havia cometido por indicação de Eva, né? Engraçado. Note que ele até tentou lançar a acusação sobre o próprio Deus. A tentativa de eximir-se da responsabilidade. Não, eu comi, mas foi a mulher que me deu, e essa mulher que o Senhor me entregou foi ela que me fez comer. Para todos os efeitos, o Senhor que me deu uma mulher aí, uma incentivadora do erro. Então Deus é o culpado, a mulher é a culpada. Ele não tinha culpa. Normalmente nós não temos a culpa, sempre arranjamos desculpa. Não foi assim, foi assado. Não foi desse jeito, foi daquele. Temos desculpa para tudo. Até o jeitinho brasileiro entra nessa linha de desculpa aí para não assumirmos nossa responsabilidade com relação ao pecado. Mas a tentativa de desvencilhar-nos da responsabilidade acoberta o pecado e torna o arrependimento menos provável. Então a pessoa não se arrepende. Lembra dos passos que eu dei lá para a salvação? Reconhecer que é pecador, arrepender-se, confessar Jesus e entregar seu coração, pedir para que ele habite em seu coração. Todas as desculpas e explicações que oferecemos para nossas ações são sinais
de profundidade de nosso pecado, né? O auto-engano pode ser uma situação também, ok? Vou ficar por aqui. A próxima aula falar sobre o auto-engano, o egocentrismo e inquietação e efeitos sobre o relacionamento com outras pessoas. E provavelmente com esses assuntos aqui encerrarei essa questão, essas aulas, essas ministrações a respeito do pecado. Espero que você esteja gravando aí também, na verdade esteja gravado, esteja guardando, separando esses áudios, porque é um estudo sobre o pecado, até da salvação, que vem trazendo uma linha de raciocínio lógica e de uma linha tênue para que você possa ter aí com você, e à medida que você tiver uma dúvida, se tornar simplesmente acionar o botãozinho aí, né? E estudar acompanhando aí pela sua Bíblia, ok? Um abraço do pastor Ivan, um bom dia, um bom sábado, dia 20 de junho para todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe pelo poder do Espírito Santo.